Bom, então, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos para a nossa disciplina, Processo Saúde e Doença, né? É uma disciplina que já é minha desde a primeira turma, então já é aí vocês já são a quarta turma que vem essa disciplina comigo. É uma disciplina bem teórica, tá? A parte mais direcionada, né, específica da enfermagem. Só um minutinho, gente. Abaixa um pouquinho, filho. A parte específica, né, da enfermagem, a parte mais direcionada da enfermagem, vocês só começam a ver, né, não só vocês, todo e qualquer curso de enfermagem, só começa a ver mesmo no quarto semestre, né, quando a gente tem disciplinas aí específicas, é quando a gente tem vivências práticas, é quando a gente tem esse contato com o paciente. Até então, né, são disciplinas que são fundamentais para o futuro profissional de vocês, mas realmente são disciplinas mais teóricas, mais generalistas, né? E aí, como a educação em saúde, ela tem essa característica, assim como processo saúde e doença, ela vai também ter essa característica, né? E aí, esse semestre, esse segundo semestre, que é o que vocês estão iniciando hoje, ele tem uma característica que ele tem um número grande de disciplinas de cargas horárias pequenas. Então, vocês vão ver muito um professor acabando o conteúdo e iniciando uma outra disciplina, que foi exatamente o que aconteceu, né, agora. A professora ela só vai... O horário é o mesmo, mas ela só vai iniciar quando a nossa disciplina aqui de processo de saúde e doença finalizar, tá bom? Vou espelhar aqui o cronograma para vocês. Estão todos vendo? Sim, professora, abriu. Sim, professora. Tá. Então, como eu falei para vocês, nós temos, né, uma disciplina, é uma disciplina que não tem prática, é uma disciplina que a gente vai ver muito, não nem tanto conteúdo, né? O conteúdo ele não é tão extenso, mas ela é realmente uma disciplina mais conceitual, mais de reflexão. A gente vai ter muitos momentos nesse sentido, tá? Ela vai estar muito próxima, e eu sempre trabalho e dialogo muito com o professor da disciplina de epidemiologia, né, que de vocês, se eu não me engano, é o professor João Sérgio, para que nem eu entre, né, no conteúdo dele e nem ele entre no meu conteúdo, para vocês não virem coisas repetidas, né? Mas assim, nós ficamos muito próximos, né, da epidemiologia, ficamos muito próximos de bioestatística, né? A gente precisa muito desses conteúdos para que a gente construa aí a nossa disciplina, tá? Bom, o que a gente tem? Né? A gente tem aí, obviamente, hoje, né, esse momento de acolhida de vocês. Mando sim, Jones. Lembrando que esse cronograma ele pode vir a sofrer alterações, tá bom? Mas aí qualquer coisa eu informo para vocês, mas eu mando sim lá no grupo, certo? Então,
como eu estava colocando, hoje a gente tem mais esse momento de acolhida de vocês, né, de percepção com relação à disciplina, de percepção de expectativas de vocês, né, sobretudo com relação à disciplina. O cronograma, vocês vão ver, né, a gente manteve a questão do Google Meet, da sala digital, tá? Por quê? Mesmo para quem optou pelo presencial, que é quando a gente iniciar em setembro, ainda vamos ter alguns que vão estar nessa modalidade de sala digital, né? Vamos estar na modalidade síncrona. Então, a gente vai estar trabalhando na mesma perspectiva, tá? E aí a gente tem, né, todo esse conteúdo mais introdutório da disciplina. E a gente tem a P1, né? Deixa eu só passar aqui. A P1, a previsão é dia 27 de setembro, tá? E a gente tem a nossa P2, que a previsão é 6 de dezembro, certo? E nessa disciplina, a gente tem a nossa AP3, na qual a gente vai trabalhar com modelos assistenciais de saúde, tá? Então, a gente se distribui, né, em grupos, e esses grupos, a gente faz o sorteio e cada grupo fica com um modelo assistencial de saúde, tá? E aí o interessante é que a gente vai estudar os modelos assistenciais agora em processo de saúde e doença, e a gente vai aprofundar quando a gente estiver vendo políticas de saúde e sociedade, e vai aprofundar mais ainda, né, quando a gente estiver vendo saúde coletiva. Então, por isso que eu sempre falo, né? Acho que vocês devem lembrar que eu falei para vocês no semestre passado. Todas essas disciplinas, né, que a gente tem agora, introdutórias, elas vão ser necessárias, elas vão ser utilizadas, né, lá na frente. Por que eu coloquei que o cronograma ele pode ser modificado, né? Porque pode ser que o professor da disciplina dos 2 últimos tempos, ele conclua antes, né? E aí eu já pego os 5 tempos e aí a gente avança no conteúdo, tá bom? A gente teve aí o prejuízo de algumas segundas-feiras, né? Que vão ser feriados, e aí, por conta disso, a disciplina também se estendeu, né? Como, por exemplo, a próxima segunda-feira. Não sei se vocês já receberam o calendário acadêmico, né? O calendário acadêmico, ele traz a próxima segunda, dia 9, como sendo a antecipação do feriado do Dia do Estudante, tá? Então, a gente vai ter recesso acadêmico pelo Dia do Estudante, tá? Então, vocês não têm aula. E aí, depois a gente vai ter em setembro, né? Eu não entendi muito bem essa questão desse carnaval aí em setembro, mas vai ter esse carnaval aí em setembro, né? E assim sucessivamente. Se eu não me engano, 12 de outubro também é uma segunda, enfim. Então, a gente, né, tem aí todo esse conteúdo, né, para estar trabalhando com vocês. Vamos ter 2 atividades no ambiente virtual, né, seguindo o mesmo modelo do semestre passado. Essas atividades do ambiente virtual, elas nos ajudam, né, na pontuação, nas notas das nossas APs, tá? E diferente
da educação em saúde, a gente tem como terceiro AP a questão do seminário. A gente teve como terceiro AP lá a questão dos desenvolvimentos, né, das ações de extensão que, aproveitando, né, que estão todos aí reunidos novamente, me encantaram, né, os relatórios que vocês me enviaram. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado, tá? E a enfermagem é isso mesmo, né? A enfermagem é essa educação em saúde, essa interação com a comunidade, né? Infelizmente, alguns, né, o momento não nos possibilitou ser presencial, mas mesmo, né, via Meet, via outras alternativas, né, como as redes sociais, por exemplo, foram momentos muito ricos, né? Ricos não só para vocês, estudantes, que já começam a praticar, desenvolver o planejamento de ações educativas, né? Organizar essas ações educativas, realizar essas ações educativas, como para as pessoas que puderam estar sendo beneficiadas com essas ações, tá certo? Então, há uma previsão de que a gente monte, né, esse semestre ou uma liga de educação e saúde ou um projeto de extensão de educação e saúde, né? Então, quem se identificou no semestre passado com a disciplina, é bom que já participa, né, dessa ou da extensão ou da liga, tá bom? A gente vai estar vendo aí a modalidade que a gente vai estar optando e também vocês já vão ter a possibilidade de atuarem, né? Eu não sei se foi liberado monitoria, né, para a disciplina de educação e saúde, mas se tiver, é bom que vocês já seguem aí nesse processo de monitoria, tá? Bom, então, o que a gente tem, né? Deixa eu só parar aqui a apresentação do cronograma. E apresentar aqui, ó. Estão vendo? Sim, professor. Então, pronto, vamos nós. Como eu coloquei, né, hoje é um momento mais introdutório, né, e daí eu queria exatamente buscar conhecer as expectativas de vocês com relação a essa disciplina. O que é que vocês imaginam que seja, né? Por exemplo, só pelo nome, processo saúde e doença, o que é que vocês imaginam que a gente vai ver aí ao longo desse semestre? Um de cada vez. Um de cada vez. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou começar falando. Tá. Assim, no meu ponto de vista, o processo de saúde e doença seria que a gente vai ver, né, a importância de algumas doenças, né, porque não vai dar para ver todas, né, porque são inúmeras, né, e o que de repente pode ser evitar ou até mesmo prevenir, né, para não
obter, né, certos tipos de doença. Eu acredito que seja isso. A forma de evitar, tratamento, essas coisas. Quem discorda da Rosângela, quem concorda? Boa noite, professora. Boa noite. Eu acho que deve ser, tipo assim, como um profissional vai lidar, tipo, na atenção primária, na secundária. Acho que deve ser isso. Ou alguma coisa parecida. Eu já vi um pouco essa matéria, mas eu não me lembro muito. Tá. Mais alguém? Eu, professor. Eu acho que é mais aí o que a Rosângela falou, viu? Esse processo de doença e como é, digamos assim, a evolução dele até a pessoa, no caso, né, no nosso caso, até o desenvolvimento, não, como é que eu posso dizer? É um processo mesmo de como a pessoa vai lidar com a doença e procurar o tratamento, eu creio que seja isso. Tá. Mais alguém? É muito nesse contexto, né, que a Rosângela e a Lori colocaram, né, no sentido de compreendermos, né, a saúde e a doença como sendo um processo, né? E aí um processo que eu acho que é mais ou menos o que a Lori quis colocar, que ele vai ter início, meio, fim, né? Ou ele vai ter um início, um estágio determinado, vai ter uma consequência, né? Ou uma resolução, né? Já o que o Roberto colocou com relação ao profissional, né? O profissional ele entra na nossa disciplina no sentido de compreender, né, isso como um processo, né, compreender as etapas, né, que a gente tem. As etapas que um adoecimento ou que uma patologia ela tem, né, e o desfecho que essa patologia ela pode ter na gente, né? Como a Rosângela colocou, é realmente muito amplo, né? E aí, por conta, né, dessa amplitude, né, é que nós temos aí temos aí essa possibilidade de estar compreendendo, né? A gente também vai resgatar um pouco, né, da história natural das doenças, né, da história natural da saúde, vamos ver aí os conceitos, né, de saúde, conceitos de doença, vamos ver as concepções, que são coisas diferentes, né? Eu tenho a diferença entre o que é conceito e o que é concepção, tá? Então, a gente tem todo aí um conteúdo, né, para estarmos explorando, para estarmos aí nos aprofundando ao longo do semestre, né? E aí a gente já inicia exatamente com alguns conceitos, né, que a gente precisa compreender. E eu já falei para vocês que a gente se aproxima, né, da epidemiologia, né? Então a gente tem aí esse limiar, né? E eu, como eu falei, a gente conversa, a gente, enquanto professor, costuma conversar sempre, né? Eu vou conversar com o professor João Sérgio, exatamente para isso, para que a gente contemple sempre assuntos diferentes, né? São disciplinas diferentes, né?
São disciplinas com focos diferentes. Por exemplo, o processo de saúde e doença, ele vai trabalhar a doença muito mais na questão conceitual, na questão de concepção. Já a epidemiologia, ela vai trabalhar muito mais números, né, indicadores, alguns termos que vocês vão aprender na epidemiologia, voltados para o impacto das doenças, né? A virulência, a mortalidade, que mais? A incidência, a prevalência, né? Então, são conceitos que vocês vão estar aprofundando, aprendendo na epidemiologia, mas que com certeza são conceitos que também vocês vão necessitar para a vida profissional de vocês, mas também para a nossa disciplina de processo de saúde e doença. A epidemiologia, né, e aí o professor de vocês vai trazer isso de uma forma muito mais profunda, né, digamos assim, mas ela é a ciência que estuda o processo saúde-doença, né? E a epidemiologia, ela vai focar muito para esse processo saúde-doença em coletividades humanas, ou seja, na comunidade, né, nas coletividades humanas. Com isso, né, analisar a distribuição, analisar os fatores determinantes. Obrigada. Tá, obrigada. Pode fechar. Tá, obrigada. Vocês vão sair? Acho que foi para ver o vídeo das 7h30. Eu não sei por que ele fez. Deixa eu ficar ali sozinho à noite, sem ninguém para ir buscar ele para casa. Tá, mãe? Tá, tchau. Tchau. Desculpem, gente. Então, o que é que a gente tem, né? A gente vai, nós do processo de saúde e doença, nós vamos estar trabalhando muito mais esse foco conceitual. A epidemiologia, ela vai analisar essa distribuição, analisar fatores determinantes, os danos à saúde, os eventos associados à saúde coletiva e, obviamente, trabalhar, né, meios, formas de propor medidas, né? E aí, por isso que vocês vão, acho que foi a Lore ou foi a Rosângela colocou essa questão da prevenção, né? A gente também vai trabalhar muito com promoção da saúde, nós, do processo de saúde e doença. São coisas semelhantes, mas que têm as suas particularidades, né? A epidemiologia, ela trabalha muito controle, erradicação, né? Sempre baseado em indicadores, né? Por exemplo, nós temos aí a pandemia, né? Tá na gaveta. Aqui, né? Na pandemia, por exemplo, né? O que é que se tem? Tudo que é de informação, de números, né? Eles são utilizados para se buscar controlar e erradicar, né, o Covid-19, tá certo? Então, e aí você também tem a possibilidade de conhecer um pouco da patologia, tá? Um pouco da patologia, né, baseado exatamente nesses números, nesses indicadores, certo? Também, né, nós temos a possibilidade de que esses indicadores, esses números, eles sirvam, né, de suporte para o planejamento, para a administração, para a avaliação, para a produção, né, de medicamentos, de vacinas, enfim. Então, é baseado nas informações que as decisões elas vão ser tomadas, tá? E aí, dentro da epidemiologia também, mas também dentro do processo de saúde e doença, nós vamos estudar um pouco das relações existentes entre os fatores do ambiente, né? E aí a gente tem fatores físicos, químicos, biológicos, né? O agente e o hospedeiro suscetível. Aí a gente vai ter toda essa relação aí, essa inter-relação entre
isso. Quando a gente estiver estudando história natural das doenças, que faz parte da nossa disciplina, a gente vai ver exatamente que durante um bom tempo o que se conhecia, o que se entendia, né, por doença, era algo totalmente diferente, distante do que a gente entende hoje, do que a gente conceitua hoje, né? Tanto em termos de o porquê das doenças aparecerem, como a causa, né? O que causou essa doença. Então, durante anos, né, você teve aí o discurso, né, sobretudo um discurso religioso, de que as doenças eram castigos, né, de que as doenças eram punições por alguns pecados cometidos, né? E aí, ao longo do tempo, essa história foi se desmistificando. Uhum. E foi se trazendo outras informações, outros conceitos, tá? Bem como, gente, o agente causador, né? O que causa a doença, né? Durante um bom tempo também, mesmo depois que se passou a acreditar em um agente causador, né? Só se entendia como doença as patologias que eram causadas por um vírus, por uma bactéria, né? Por um agente biológico, tá? E aí isso também, ao longo dos anos, foi sendo desmistificado, né? E a gente sabe que muitos outros fatores podem vir estar a desenvolver, né, doenças. E no processo de saúde e doença, diferente da epidemiologia, né? E também a epidemiologia já está começando a levantar esses indicadores. Nós temos as doenças que são as doenças conhecidas como psicossomáticas, né? Que são as doenças que não estão relacionadas ao organismo, a gente, né? Enquanto um ser físico, né? Então, as doenças relacionadas à saúde mental, as doenças relacionadas a os distúrbios de ansiedade, os distúrbios de humor, né? Então, que também, ao longo dos anos, foram entendidas, né, como doenças, né? Mesmo não tendo algo físico ali para dar a possibilidade de um diagnóstico, né? Bom, e aí a gente começa a revisar, né, alguns conceitos. O primeiro deles está relacionado à definição, né, de saúde. Essa definição de saúde, ela tem uma historicidade, né, com relação a isso. A OMS, né, quando desenvolveu esse conceito de saúde sendo um completo estado de bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não meramente uma ausência de doença, esse é um conceito muito amplo, né? Esse é um conceito que, por vezes, ele é utópico, né? Se eu fizer uma enquete aqui agora com vocês, né? Qual de vocês, eu sei que a gente está voltando das férias, né? A Lori disse que não teve férias, mas assim, eu estou voltando das férias, né? Mas assim, quem de nós, né, aqui hoje, nesse momento, consegue se autoafirmar, né, com esse completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? O próprio social,
esse modelo que nós estamos já não é, já nos tira desse bem-estar social, né? Então, a gente não está podendo ter relações sociais, né? Interações sociais, contato, convivência, né? Vida social, vida para além, né? Do do isolamento, né, que nós estamos nesse momento, né? É a gente rever pessoas e não poder tocar nas pessoas, né? A gente se reencontrar depois de quase 2 anos de ausência, de distância, né? E ter que se abraçar, né, virtualmente. Então, isso tem um impacto, né? Então, para a gente se autoafirmar, não, hoje eu estou completamente saudável, né? Eu estou totalmente com bem-estar físico, mental e social. Essa incerteza, né, que vocês acabaram de colocar aqui no chat, quando eu falei do carnaval, né, e aí, vixe, a Stephanie não sabe não. Ah, sim, não sabe porque eles que recebem os pacientes, né? Não, professora, Quando porque eu coloquei a questão do esses dois carnaval. cristãozinhos aí não sabem o que é isolamento, não. Todo dia é uma farra. Entreguei, viu? Quando eu coloquei essa questão do carnaval, né, o Roberto colocou logo a questão da variante que vai gostar. Né? E aí é exatamente isso, a gente já fica preocupado, né? Como vai ser? Hoje, por exemplo, é um momento em que mais de 10 estados estão retomando, obviamente com todas as medidas, com todo o distanciamento, com a máscara, com todas as medidas de biossegurança, mas estão retomando, né, as aulas presenciais do pré-escolar ao cursinho, né? As universidades, as faculdades também estão começando a iniciar esse retorno, né? E aí, esse retorno, ele nos deixa preocupados. Né? Se eu fizer de novo aqui uma enquete, né? Por exemplo, quem de vocês não queria estar tendo aula presencial, né? Esqueça a pandemia, acabou, se não existe pandemia, né? A gente for perguntar quem é que queria estar numa modalidade, né, como nós estamos, quem não trocaria por uma modalidade presencial, né? Entretanto, quando a gente parte para a modalidade presencial, e aí foi exatamente o motivo, né, do adiamento, do reinício só em setembro, né, porque eu, como trabalho em ambiente hospitalar, já recebi todas as doses da vacina, né? Mas a maioria dos professores, mesmo sendo da área da saúde, só receberam a primeira dose, né? Então, um dos motivos foi exatamente a segurança dos professores, que não deixa de ser também a segurança para os alunos, né? Se eu tenho um professor imunizado, eu vou garantir, eu vou ter a segurança de que esse professor, ele não vai trazer, né, a patologia para esse grupo de alunos. Mas, assim, a gente já vem a preocupação, né? Quando a gente está vendo uma luz no final do túnel, surge uma variante, né? Surge uma coisa nova. Então, a nossa saúde mental, né, ela vai para o espaço, né? Que é isso, né? Tava brincando hoje. Eu voltei de férias, né? E aí eu reuni agora à tarde o meu grupo de coordenadores para me inteirar, né, do que tinha acontecido e como é que eles estavam, né? E aí a gente está nas vésperas de uma visita de auditoria para manutenção da nossa acreditação. E aí eles estão a pilha de nervos, né?
nós estamos numa pilha de nervos. Muita coisa para fazer, e aí eu brincando, né? Cadê a saúde mental de vocês? E aí eles, o que é isso, né? E eu brincando com uma das enfermeiras, estava mais eufórica, né? Mais estressada, digamos assim. Mulher, tu não tá na menopausa, não, porque a menopausa, minha irmã diz que tem uns calor, e aí o calor sobe para a cabeça, esquenta a cabeça, e ela se zanga. Aí a gente começou, né? Desopilamos um pouquinho, né? Pois é, ainda tem esse detalhe, né, João? Porque ainda tem essa variação das vacinas, né? Eu, por exemplo, tomei a Coronavac, né? E aí a gente sabe que a eficácia da Coronavac é só 54%, né, de proteção. Ela é boa, ela vai para 90, 80 e poucos por cento na questão da não complicação, né? Você tem, mas a chance, né, de complicação ela é reduzida. Algumas das outras elas têm uma eficácia, né, maior de prevenção, mas nem todas têm uma proteção com relação às complicações, entende? Então, assim, por exemplo, você tem uma que tem só 54% de chance de cobertura, de proteção, de pegar a doença. Mas no que você pega a doença, ela evita 98% de você complicar. Aí você tem uma outra que ela lhe imuniza, né? Ela lhe protege em 94%, mas com relação à complicação, ela cai para 75%. Então, você fica, né, meio que ainda num beco sem saída, né? No que, né? E aí essas variantes, né? Como o Johnny está perguntando. É um vírus, a gente sabe, a gente já sabe, já deveria saber, né? A gente que eu falo, né? Os profissionais da saúde, quem está atuando, quem está trabalhando, né, diretamente nesse processo, que isso era uma questão de tempo, né? Existirem variantes, né? Existirem outras possibilidades. Os vírus, eles são mais frágeis do que as bactérias, né? Eles não suportam a vida sem estar dentro de uma célula, né? Eles têm uma vida extracelular, extra-ser humano muito curta, né? Mas eles têm essa capacidade de adaptação muito fácil, né? Eles leem, eles são altamente observadores nos processos que o corpo está desenvolvendo para combatê-los, né? E daí por isso que a gente não tem medicamentos que se possa estar utilizando diretamente para o vírus, né? E aí a Coronavac já foi estudada. As vacinas, como elas têm muito pouco tempo, né? A gente já tem que agradecer muito a ciência, a Deus, né? Inicialmente, mas é a ciência, pela rapidez no desenvolvimento, né? Das vacinas. Em um ano de pandemia, né, você conseguir elaborar uma vacina, isso é um feito histórico, gente, tá? Não é o usual, né? O desenvolvimento de uma vacina para um vírus, para um agente, né, novo, assim, por exemplo. Professora, o coronavírus ele foi identificado lá em 1964, mas ele tinha ele não tinha uma capacidade de causar patologias, né? Ele existia, como muitos e muitos, né? Se a gente for
analisar a nossa pele aqui, a gente tem uma série, uma gama de agentes biológicos que não têm o poder, não têm a capacidade de nos fazer adoecer, né? E aí, da noite para o dia, de repente, né, o coronavírus, ele evolui já nessa gravidade toda, né? Por isso que existem muitas teorias, né, de que ele foi desenvolvido, ele foi modificado, né, em laboratório. Exatamente por essa forma tão impactante, né? Porque uma coisa é uma evolução mais discreta, né? Um tipo de coronavírus, que era o que se tinha conhecimento, ele não causa nada, né, no paciente, na pessoa. E... Professora, Oi? eu vi uma reportagem, não, eu vi, acho que foi o Átila e a Marina falando, que há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, uma pesquisadora já tinha alertado sobre uma mutação do SARS-CoV-2, né, que poderia ser transmissível para os seres humanos. Aí, segundo o Aston, né, na época não deram muita importância à pesquisa dessa, se eu não me engano, ela é até brasileira. Aí, quando foi justamente, né, no 2019, teve esse surto lá na China, e justamente com a variante que ela tinha dito que teria a possibilidade de mutação. O que gera dúvida, tá, meninos, é exatamente essa mutação, né? Assim, em que sentido? Usualmente, as mutações, elas não são assim da noite para o dia, né? Não são assim nessa intensidade, né? Como a gente viu ocorrer aí com relação ao coronavírus, né? É como que a gente pegasse, por exemplo, né? Uma levedura, né? Dessas leveduras que são utilizadas para fazer pão, fazer fermento de pão, né? Que num dia elas servem para a gente de alimento, e no outro dia, né? Elas se modificaram a ponto, né? De causar uma insuficiência respiratória tão grave, né? Um quadro de trombo, de produção de trombos tão intenso, né? E a morte, né? Da maioria dos pacientes, assim, da maioria não, de um grande número de pacientes de uma forma tão inevitável, né? Mas, assim, a gente sabe que qualquer que seja o agente que já foi identificável de alguma forma, ele pode, sim, sofrer mutações, né? Que o tornem, né? Mais virulento, né? Enfim, e aí é uma história que a gente precisa, né? É uma longa história, mas assim, o que eu trouxe a questão da pandemia? Exatamente para que a gente compreenda, né? Que. Deixa eu começar a responder aqui a diferença, gente, das vacinas, né? Uma outra diferença que se tem é que algumas vacinas elas são feitas do vírus atenuado, né? E do vírus inativado. O que é isso, professor? Qual a diferença? Você pega o vírus, né? E aí, para você induzir a produção de anticorpos no paciente, você precisa injetar o vírus nele, né? Então, toda e qualquer vacina está sendo injetado na gente o próprio vírus. Qual a diferença do atenuado para o inativado?
O inativado é você pega o vírus, mata esse vírus, ou seja, inativa esse vírus e injeta na pessoa. Por isso, Lore, que você achou que tivesse sido atropelada, né? Tivessem lhe dado uma surra até, igual aquela piada, né? Até você devolver o dinheiro, né? Então, é por isso, porque ela é de um vírus inativado. Por isso, ela tem um poder de produção de anticorpos mais superior, tá? Então, por isso que ela tem essa possibilidade. Coronavac, por exemplo, ela é do vírus atenuado. É um vírus modificado, digamos assim, né? Então, é algo semelhante ao vírus, né? Então, é mais ou menos assim. É semelhante ao vírus. Então, ensina o nosso organismo, os nossos anticorpos, chegou aqui um bichinho com a ponta de X, eu não deixo entrar. Tá? Então, ele trabalha nesse contexto. Por isso que ela não tem praticamente efeito colateral, mas também, em contrapartida, não tem uma eficácia de proteção tão grande, né? Com relação ao que eu tenho a dizer sobre essa delta, né? O que eu andei estudando sobre ela é exatamente ela está sendo chamada assim, né? Porque ela está vindo de uma região, né? Que tem um delta, né? E ela tem uma sintomatologia um pouco diferente do que a gente estava se familiarizando, né? Ela causa, na maioria dos pacientes, ela não vai causar sinais gripais, ela não vai causar febre, ela não vai causar aquela sintomatologia mais típica que a gente estava vendo, ausência de paladar, ausência de olfato, né? Mas ela já se instala nos pulmões. Ela vai direto para os pulmões. E já causa uma pneumonia, né, do tipo síndrome respiratória, né, de uma forma muito mais rápida. Né? Então, ela tem uma possibilidade de complicar maior, né? Professora, vai ter terceira onda? Não vai ter terceira onda? Gente, isso é muito difícil, né? Apesar da epidemiologia tentar compreender, né, o comportamento aí da pandemia, é difícil de se afirmar, né? Tem, não tem, né? O que é que se espera que não tenha, né? Por quê? Porque se tem conseguido vacinar, né, já uma grande parcela da população, nós, de certa forma, já estamos mais acostumados, né, ao uso da máscara, aos meios, né, de proteção, de higienização das mãos, né? Já estamos, né, como eu coloquei a questão do social, já estamos nos habituando a ter um novo estilo de vida social, né? Onde se opta por ir para ambientes abertos, né? Onde você se relaciona com as pessoas, mas não tem contato físico, né? Onde se reúne em grupos, mas com esses cuidados, né? Com essas precauções. Então, por esse motivo, eu acredito que a gente não vem aí a ter de novo, em termos de onda, conviver com essa doença, a gente vai precisar conviver ainda por algum tempo, né? Jogar fora aí essa máscara, mudar aí a foto do perfil, viu, Roberto, de novo, vai demorar um pouquinho ainda, né? Isso aí a gente já sabe. A professora lá em Israel, né, as pessoas já abandonaram, em alguns estados na Europa também, né?
são lugares menores, né, onde você consegue vacinar a população muito mais rapidamente, né? Então, acaba tendo aí essa possibilidade. A vacina, ela não combate, né, a variante. Coronavac não combate, já foi estudada, né, não combate. E as outras, eles ainda estão em análise, né? A Stephanie colocou que uma mulher aqui no interior tomou as 2 doses da AstraZeneca e depois de 15 dias ela pegou. Exatamente porque vocês vão estudar na epidemiologia isso, existe uma etapa, né, do processo saúde e doença que se chama de janela imunológica, né? Essa janela imunológica, ela é pessoa dependente. O que isso quer dizer? Por mais que a gente tenha a programação da vacina, por exemplo, Coronavac, você toma a primeira dose, de 14 a 28 dias você toma a segunda dose, né? Já outras são só com 3 meses. Mas eu tomar a vacina e o meu organismo produzir os anticorpos, né, relacionados a essa patologia, isso tem uma janela que ela é variável. Tá? Então, pode ser que... Por isso que, por exemplo, muita gente estava fazendo teste rápido, né, para ver IgG, IgM, depois de tomar as vacinas. Isso assim, fazer desnecessário, porque a gente não sabe com quanto tempo, com quantos dias a gente vai estar imunizado. A previsão é que gira em torno de 14 a 28 dias, ou seja, de 2 a 4 semanas. Espera-se que estejamos imunizados. Mas aí, por exemplo, você tem outras circunstâncias que podem modificar isso, né? Por exemplo, um paciente que estiver imunossuprimido, né? Um paciente estiver com o seu sistema imunológico debilitado, então esse paciente ele vai ter uma possibilidade maior, né, de demorar mais tempo para gerar, para conseguir, né, esses anticorpos suficientes, certo? Então, é nesse contexto. O Roberto perguntou essa questão do efeito, né, da vacina a longo prazo, né? As vacinas, elas estão apresentando um efeito de 6 meses, né? Então, há já uma possibilidade, né, de quem tomou Coronavac lá em janeiro, fevereiro, né, já começar um processo de vacinação, né? A longo prazo, vai ser sim, Jeane, tipo o H1N1, né? A gente vai ficar tomando anualmente, né? Até porque cepas diferentes elas vão surgindo, certo? Então, eu acredito que sim, Jones. Eu acredito que a gente vai precisar tomar novamente, né, a vacina. E daí eu não sei como é que os cientistas estão pensando isso, né? Se a gente vai tomar uma terceira dose da Coronavac, ou se a gente agora vai para uma outra vacina, né? Então, isso aí vai precisar ser melhor, né, e estudado. Professora, aquela que está sendo desenvolvida pela universidade lá em Fortaleza, como é que está? Já tem teste, já iniciaram
teste, não iniciaram, ou a senhora não sabe como é que anda? Não sei exatamente, né? Eu só vi que eles conseguiram, né, desenvolver a vacina, mas assim, uma coisa é o desenvolvimento da vacina. Daí a outra coisa é exatamente as testagens, as inúmeras outras etapas, né? Que se tem, né? Ó, tá aí, o Roberto não tá de quarentena, né? Pois existem algumas medicações, né? E aí a gente viu aí ao longo dos últimos 3 meses, 4 meses, né? Muitas pessoas, né, nas redes sociais pedindo ajuda para comprar alguns tipos de medicamentos, né? Que são bem caros, né? Mas que são medicamentos que não são específicos, né? Não eram específicos para o coronavírus, né? Esse medicamento da Pfizer, a Pfizer está dizendo ser, né, específico. Ele é um antiviral, né, potente. Então, obviamente, ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai, de certa forma, influenciar, né, no Covid, né? Mas assim, todos os, como eu falei para vocês, não existem medicamentos específicos para os tipos de vírus, né? Infelizmente, eles são antivirais, né? Antivirais generalistas. Por exemplo, o que a gente chama de coquetel, né? Para os pacientes soropositivos, HIV positivos, que eles tomam diariamente, é um coquetel de vários tipos de antivirais, em altas doses. Né? Então, não tem um específico. E olhe que a AIDS, os primeiros registros, né, do HIV estão fazendo 40 anos esse ano. Né? Foi lá em 1981. Então, e a gente ainda hoje não tem um antiviral específico, um retroviral, um antiviral específico, né, para o HIV. Então, claro, a ciência ela evolui a passos largos, né? O HIV, você tem outras formas de controle, então, as doenças, vocês vão ver também na epidemiologia, que ela é classificada exatamente nesse contexto, né? Primeiro contexto de ter a capacidade, né, de atingir, de provocar doenças ou não no ser humano. Outro quesito, outro contexto, né, impactante é exatamente as medidas de contenção, né? A gente sabe que nós ainda não temos, quer dizer, estamos começando a ter, né? Com a vacinação, né? Mas assim, anteriormente à vacinação, as únicas medidas que se tinha de fazer era isolamento, era uso de máscara, higienização, né? Mas assim, não tinha nenhuma específica, uma barreira. Não, essa aqui é válida, é segura, né? Então, você tem muito esse perfil, né? E aí realmente vai ser difícil de identificar, né, a variante Delta por isso, porque quando você identificar, diferente do coronavírus que a gente está mais acostumado, né? E aí que gera tanta polêmica, tanta discussão, que gera, inclusive, aí uma CPI, né? Que é a questão do uso precoce de medicamentos, né? Então, assim, toda e qualquer doença viral, gente, uma gripe, por exemplo, você não tem aqueles medicamentos lá que eles chamam de antigripais, né? Primeiro que o nome está errado, né? Antigripal deveria ser para prevenir, né, a agente de gripar, né, e não para melhorar os sintomas
da gripe. Tá? Quando você vai ver o que é o que são as fórmulas, né, aí sem fazer comercial, né, mas Benegripe, Multigripe, todos são uma mistura, um composto, né, onde você tem, na grande maioria, né, AS, ácido acétil salicílico, você tem dipirona, né, e você tem um antialérgico, para exatamente fazer aquele processo de enxugar, né, daquela coriza, que são os sintomas gripais, né. A grande discussão, a grande polêmica, né, são exatamente os medicamentos que alguns países, né, e alguns estados aqui no Brasil se apropriaram como sendo um protocolo, né? Então, você você segue aquele protocolo, e aquele protocolo ele impede, né, de haver as complicações graves daquela patologia, né? Mas aí há muita, né, divergência, muita discussão. Professora, Diga. nesse período mais crítico da pandemia, eu tive uma crise de garganta e eu fui no hospital. Aí foi até uma médica que me atendeu, aí ela perguntou, né, se eu queria o kit anti-Covid, como era que eles estavam chamando. Eu disse para ela que não queria. Ela, mas por que é bom se prevenir, não sei o quê. Eu disse, não, doutora, me desculpe, mas eu não sou dessa, digamos assim, dessa linha de pensamento que tomar um remédio que a gente sabe que não tem estudos concretos, na época não tinha estudos robustos, dizendo que ele tinha algum tipo de eficácia, só porque algumas pessoas tomaram e tiveram alguma melhoria. Aí ela, mas é protocolo, é bom para se prevenir. Aí eu não quis, né? Quando foi agora, recentemente, eu vi uma reportagem falando que a Anvisa tinha concluído uns estudos a pedido do Ministério da Saúde, que realmente, né, que o kit, que eles estavam chamando de kit COVID, aquelas medicações, realmente elas não têm comprovação, elas não combatem, não previnem, né, que a pessoa pegue corona. Aí, assim, eu entendo que a gente sabe que tem muito medicamento que a gente usa para uma determinada doença que serve para outros também, que ajuda a melhorar, mas isso também não se pode aplicar a tudo, né? Na verdade, o protocolo, né, o kit, ele não é para prevenir. É isso que às vezes há e acho que talvez por isso que também acabou gerando tanta polêmica, né? Algumas pessoas estavam utilizando essas medicações, essas drogas, de forma preventiva, né? Tipo, tomar aí azitromicina, ficar tomando azitromicina, ficar tomando inclusive vitamina D também, né, professora? Tinha prednisona, gente que né? estava fazendo coquetel de vitamina D, daqueles dois, né, de marca, que a gente sabe, e mais os corticoides. Então, assim, isso realmente não tem respaldo científico nenhum, né? Porque não é por exemplo, é igual a gente tomar antibiótico para prevenir pegar uma infecção bacteriana, né? Então, isso não tem realmente nenhuma comprovação. Entretanto, né, o tratamento precoce, né, e aí isso foi amplamente discutido, né, agora nessa CPI, primeiro que se tem que entender, né, o momento que nós estávamos vivendo a nível de mundo, né, é uma pandemia onde a gente não conhecia nada do vírus, o poder de atuação, o que ele causava, né? Diferente do H1N1, né, que a gente citou ali agora há pouco, a gente sabe quais são os pontos em que ele vai afetar
Então, a gente tem como tomar medicamentos para esses pontos em que o HN1 vai afetar, né? Tanto é que tem aí algumas medicações já amplamente utilizadas, né? Pro H1N1, né? Então, é uma guerra, né? É um momento, é uma situação, né? De guerra. Então, o que se faz numa situação, né, de guerra? Se a gente se apega, né, aquilo que prometer, né, ser melhor, né, para as pessoas. Então, realmente não tinha, né, não se tinha grandes estudos com relação sobretudo, a mais polêmica é a hidroxicloroquina, né? Mas também ivermectina, o corticoide, o Dexa, o prednisona, acabou que sendo assim uma alternativa, né? Sendo uma forma, né, de buscar, né, evitar as complicações, até porque como correu o mundo, né, muito rapidamente, se espalhou muito rapidamente, acaba que você não tem nem experiências de outros países, de outros lugares, para se apegar, né? Para se espelhar, né? Então, você fica mesmo na base do erro-acerto, né? Professora, mas assim, só lhe cortando, eu acho que no caso nosso aqui do Brasil, foi um erro mesmo do nosso digníssimo presidente, né? Porque se não existiam estudos robustos que comprovassem a eficácia, e a própria Organização Mundial da Saúde não indicava, né? Esse tipo de tratamento, ele ficou batendo na tecla. A gente fica com a sensação de que ele estava tentando, como se quisesse favorecer o laboratório que produzia a ivermectina, a cloroquina, já citando o nome, né, a hidroxicloroquina, e isso ficou uma sensação muito ruim. Por mais que esse medicamento viesse mais na frente ter algum tipo de surtisse algum efeito, né, ajudasse, tivesse algum tipo de melhora, o que ele fez exatamente ficou divulgando como se aquilo fosse realmente um milagre, né, sem ser. Aí, em vez dele ter investido os esforços dele na vacina, que era algo que realmente a gente já tinha estudo, não era só uma, nem duas, nem três, né? Foram várias vacinas que estavam sendo testadas e aprovadas pelo mundo, e simplesmente ele ignorou a questão da vacina, que era algo que realmente tinha uma eficácia, que estava sendo comprovada que tinha, para ir atrás de primeiro foi a ivermectina e a cloroquina, depois foi o spray nasal, agora ele já andou, agora não, né, algum tempo atrás, ele andou falando um outro remédio aí, que os médicos já disseram que não tem eficácia, e ele fica nessa, não faz propaganda para divulgar a vacina, não incentiva a população a tomar a vacina. Nós já temos um movimento anti-vacina muito grande no mundo, isso não é aqui privilégio do Brasil, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia, tem em todo canto, e a gente, em plena pandemia, tem que estar escutando uma autoridade abrir a boca para falar que vacina não presta e que um remédio que não tinha comprovação prestava. Quando a gente não vai aqui enveredar, né, para o lado da política, a gente vai discutir realmente aquilo que se tem, né, hoje já informações mais concretas, né?
Pois é, e no nosso caso, né, a vacina era concreta, porque já tínhamos 3, né? Tinha a da Pfizer, tinha a Coronavac, se eu não me engano, que foi a primeira, e tinha a da AstraZeneca, fora as outras, né? Tem Indiana, tem, sei lá, tem não sei nem quantas vacinas ao todo são. Aí, assim, foi uma aposta errada, né? Na verdade, Glória, a questão da hidroxicloroquina, né, o uso dela, a indicação, ela vem desde abril de 2020. Né? E nesse momento, ninguém no mundo inteiro tinha vacina ou tinha soro, nada disso, né? No Brasil, especificamente, se focou mais para o soro, né? Por quê? Exatamente porque a doença ela já está aí, né? Então, as formas que você tem de tratar as doenças virais, né? Ou você trata de uma forma preventiva com o uso de vacinas, ou você trata de uma forma terapêutica com a doença já instalada através de um vírus, de um soro, né? Então, no Brasil ainda se está focando muito, né? E eu estou falando de ciência, não estou falando de governador, de prefeito, de presidente, estou falando de ciência, tá? Então, as discussões, né, em torno da hidroxicloroquina, do uso de anticoagulantes, do uso de anti-inflamatórios potentes, que são os corticoides, né? Isso vem lá desde o início, né, que a doença ela apareceu e que a gente ainda não tinha nem vacina e nem soro, né? Obviamente, tem todo um contexto, né? Eu sei que eu tô dizendo que eu estou falando o que a ciência traz, mas tem todo um entorno, né? Político, econômico, financeiro, né? Claro que a gente sabe que não se consegue verdadeiramente, né? Dissociar, tá? E aí, gente, são muitas incógnitas, né? São muitas. Por isso que eu coloquei, né? Uma pandemia é uma situação de guerra. Então, você vai na base do erro-acerto, né? Você vai tentando a qualquer custo e dirimindo as situações, né? E no Brasil, né, desde outubro, novembro de 2020, que já se trabalhava a questão, né, da vacina. Então, tanto é que a gente foi um dos primeiros países a ter uma vacina própria, né, produzida, apesar de virem insumos, né, de fora, né, mas a gente tem uma vacina. Então, eu não considero que a gente, enquanto país, a gente demorou para isso, né? Porque é um processo realmente demorado, né? Se você for ver quantos anos a gente levou para desenvolver uma vacina do sarampo, quantos anos a gente levou para desenvolver uma vacina da varíola, foram muitos e muitos anos, né? E aí, a nível de mundo, a nível de Brasil, a gente já tinha realmente aqui em 9 meses, 10 meses, já se tinha, né, aí uma vacina sendo desenvolvida. Então, isso já é um feito, né, e eu não estou valorizando o Brasil nesse sentido, um feito, na verdade, de vários países, né, e, assim, quando a gente, né, vê a evolução, né, da patologia, é aí que a gente, né, fica se perguntando, né? Eu vou dar um exemplo do meu marido, né? Meu marido, ele teve Covid, né? A gente estava até relembrando, ele nem gosta de conversar, mas a gente fazia já quase 2 anos que a gente não se encontrava com uma prima minha, e a gente se encontrou ontem. E aí o marido dela foi pedir para ele contar, né, como foi o caso dele, né? E aí
ele não gosta, né? Ele não gosta, ninguém gosta, né? A gente que já passou. Mas ele foi contar, né? E aí a gente, exatamente relembrando, né? Ele foi um dos primeiros pacientes graves, né? Daqui de Sobral. Ele se internou no dia 6 de abril, né? Dia 15 de abril, dia 16 de abril, né? Foi tudo fechado. Desculpem, de março, foi tudo fechado, né? Foi todo mundo. Eu estava dando aula na FAO de manhã. E aí a professora de coordenação entrou na sala e disse que, né, a ordem era todo mundo ir para casa, enfim. Então foi tudo fechado dia 16 de março. E ele desenvolveu os sintomas, né? Foi internado dia 6 de abril, né? Então ele foi um dos primeiros pacientes graves. Então não se sabia de nada na época. E principalmente porque os sintomas dele se estavam esperando, e eu participei de vários treinamentos, desde fevereiro que eu participava de treinamentos, né? Porque já se tinha a possibilidade, não de virar uma pandemia, né, gente? Mas já tinha a possibilidade desse vírus, né, correr o mundo. E aí a gente já tinha tido treinamentos aqui em Sobral, né, para identificação precoce, e aí era os sintomas eram sintomas gripais, né? O que a gente tinha que esperar, o que a gente tinha que procurar no paciente? Febre, coriza, ardor na garganta, odor na garganta, tosse, né? Dor no corpo. Então, era aquele sintoma gripal muito clássico. E ele começou a apresentar sintomas totalmente diferentes, né? Sintomas que fizeram os médicos pensar muito mais em zika, em chikungunya, do que em coronavírus. Até porque ele não tinha viajado, né? Enfim. E na época ainda estava muito associada essa questão de viagem, né? Os casos. Mas ele teve contato com uma pessoa que veio de São Paulo, mas não foi um contato tão próximo, mas ele teve contato. E aí, o que ele sentia? Dor de cabeça, dor nos olhos, né? Dor nas articulações, dor no corpo. E a única coisa semelhante aos sintomas gripais era a febre. E não tinha nada de gripe, nada de garganta, nada de nada. Então, ele foi internado com suspeita de dengue, né? Fez sorologia para dengue, fez sorologia para chikungunya e nada, e o quadro só se complicando, né? Ele tendo desmaios, e ele tendo adinamia, né? Que é aquela moleza, né? Que a gente chama. E aí um médico clínico, né? Pediu uma tomografia. E aí um médico daqui de Sobral que estava muito envolvido já com os casos de Covid e com algumas alterações que a tomografia de tórax elas evidenciavam, esse médico que pediu a tomografia mandou a foto, né, da tomografia para esse outro médico. E aí ele perguntou, cadê o tubo do paciente, né? Porque do jeito que o pulmão dele estava comprometido, ele achava que ele estava entubado já. Né? Mas ele não tinha nenhum sintoma respiratório, não tinha falta de ar, não tinha tosse, não tinha nada, absolutamente nada. Só que estava tendo os desmaios. E aí, o que eram esses desmaios? Era exatamente a quantidade de trombo que já estavam nos pulmões dele, né? Que é por isso que dá a imagem chamada de vidro fosco, né? E os quadros de desmaio eram exatamente a hipóxia cerebral, né? Não ia oxigênio suficiente para o cérebro, por conta que os pulmões estavam mais de 60% de comprometimento, e aí ele desmaiava, ele tinha a síntese, né? E aí, gente, assim, a gente, sinceramente, né, falando enquanto esposa e não enquanto professora, enquanto enfermeira, né? O médico me chamou, né, e perguntou o que se ele podia, e isso, gente, há 10 dias, né, 15 dias aí mais ou menos,
dos casos, né? Do surgimento dos casos aqui. Ele me perguntou se podia usar o protocolo que já estava, né, sendo usado em alguns países e estava sendo usado por alguns infectologistas aqui no Brasil, né, que era exatamente a hidroxicloroquina, a prednisona, a azitromicina, a vitamina D, o zinco e o anticoagulante, né? E aí, gente, assim, o meu desconhecimento da doença na época e o medo de perder a pessoa, ela faz você, se assim, veneno serve, surte efeito. Ah, tem um caso lá sei lá, que o paciente melhorou, a gente deu as gotinhas de veneno e ele melhorou. Aí a gente acaba indo, né? A gente acaba seguindo, né? E aí, assim, obviamente, né? Eu sou uma pessoa que tem muita fé, Deus em primeiro lugar, mas esse coquetel, né? Ele ajudou, né? Meu marido não chegou nem a ser entubado, né? Mas ele evoluiu em 4 dias de um comprometimento pulmonar de 60% para 25%. Né? Claro, com fisioterapia também, mas nem oxigênio, porque ele, né, assim, foi um caso muito, muito, muito atípico. Por que que o médico suspeitou, né? Até então não se falava em perda de olfato e perda de paladar. E ele perdeu o paladar. Então, por isso o médico, porque alguns casos, em algum lugar, estava se tendo essa perda de paladar. Né? E aí suspeitou e aí foi feito o SUAB, né? Mas o SUAB só sai com 7 dias na época, só estava saindo com 7 dias. E o médico iniciou o protocolo, o coquetel lá, no dia que ele fez a tomografia, né? No dia que ele suspeitou que fosse Covid, né? Então, assim, e aí eu espero que vocês entendam a minha colocação. Estou me colocando como um relato, não da professora Fabiana, um relato de uma esposa que vivenciou isso muito de perto, né? Segundo caso, que também aconteceu comigo, foi do meu pai, né? Meu pai, ele trabalhou 25 anos na fábrica de cimento. E ele já tem um comprometimento, né? Ele não tem um comprometimento crônico pulmonar, mas ele tem umas tosses, ele tem umas crises de sinusite que são bem intensas, né? E ele já é idoso, tem 75 anos, e diabético, hipertenso, né? Obeso. Então, assim, tudo que o coronavírus quer. Ficou isolado, né? Quase 6 meses. Nós filhos que comprávamos tudo, que pagávamos tudo, que tirávamos dinheiro, que botava na garagem, né, de casa, e aí eles colocavam para dentro. Então, isolados, né? E aí, quando foi em dezembro, né, ele começou com uma crise de sinusite. Né? Uma crise de sinusite, a tosse que ele já tem, uma tosse crônica. E aí não tinha perda de paladar, não tinha perda de olfato, não tinha nada disso. E aí a gente preocupado pela idade, né? Com ser uma pneumonia, enfim. Ninguém nunca pensou em Covid. Apesar de a gente ainda estar, né, no meio da pandemia. E aí, quando ele, né, a gente levou para o médico e o clínico pediu uma tomografia. A gente, para que essa tomografia? Fazer só um raio-x e tal, não sei o que. A gente crente que era uma pneumonia, né? Aí ele fez a tomografia. Estava com 50%, né, de comprometimento do pulmão.
E aí, por todo o histórico, né, e a possibilidade de complicação, ele ficou 10 dias na UTI, né? Mas, assim, anterior a isso tudo, né, quando ele começou o quadro que a gente imaginava que era sinusite, né, um médico, né, que é amigo nosso, a gente sempre contacta, diz, faz o coquetel, né? E aí a gente fez o coquetel. E aí, quando ele foi internado, né, o que o médico nos falou, assim, olha, eu não estou afirmando, mas eu acredito que ele não tenha complicado mais, né, do que o que ele já está complicado, por conta da medicação que foi feita precocemente, né? Porque o impacto dessas medicações é atuarem antes do processo inflamatório. Depois que o processo inflamatório se instala, aí são os casos de óbito, né? São os casos em que a gente não consegue mais reverter, né? Infelizmente. E aí, assim, eu falei que a gente fica com várias incógnitas exatamente nesse sentido, né? Por exemplo, pode ser que, sei lá, que tenha história com relação a favorecimento do laboratório, da cloroquina, da ivermectina. Tem horas que eu não confio nem em mim mesma mais, quanto mais nos outros. Mas, assim, essa outra droga, né, custa R$5.000, né? Esqueci o nome agora. Foi feita amplamente agora, ele é um imunossupressor de alta eficácia. E aí foi feito em larga escala agora, né? Toda hora que a gente abria as redes sociais, tinha lá alguém pedindo para ajudar para comprar essa medicação, né? Que também não tem nenhuma comprovação de que ela é eficaz, né? E mesmo agora, as análises feitas, né, nesse período, porque como você não tem tempo de fazer estudos grandes, né, eu também faço muita pesquisa, gente, eu já participei de estudos lá no hospital, multicêntricos internacionais, então eu sei muito bem os protocolos, né, que são seguidos em pesquisa. Mas como você não tem tempo agora, né, tocilizumab, então acaba que você vai fazendo aquela história que eu brinquei, veneno dá certo, veneno em uma pessoa que foi feita lá não sei aonde, surtiu efeito, pois faz aqui também, né, mais ou menos nesse perfil, né? Mas, assim, também não tem nenhuma comprovação. A gente também não tem estudos que garantam a eficácia das vacinas, que garantam... não se teve tempo de fazer isso, entendem? Então, assim, claro que eu sou totalmente a favor das vacinas, entendo perfeitamente a questão de algumas pessoas já serem resistentes, né? As vacinas. Mas, assim, realmente é algo que a gente tomou, né? Por isso que tinha aquela brincadeira lá, não virei jacaré, não sei o quê. Mas, assim, a gente estava correndo um risco, né? Diferentemente de eu tomar uma hidroxicloroquina, que é uma droga que muita gente usava já, né? Diferentemente, e pode ser que não tenha surtido efeito de nada, mas não tinha o risco de me matar, por exemplo. E a vacina, a gente não tinha essa certeza, né? Então, realmente é um trabalho, assim, muito, muito delicado, né? É um assunto muito, muito delicado da gente discutir, né? Da gente tentar compreender, né? Eu sempre coloco, sobretudo, provavelmente sou eu que vou dar políticas de saúde e sociedade para vocês. Eu sempre peço muito para que a gente, para que os meus alunos, eles olhem o todo, né? Eles analisem
as situações de modo geral. Que é isso que eu comecei a colocar quando eu coloquei esse slide, né? Esse perfeito estado, né, de bem-estar físico, mental, social, ele no mínimo, em algumas situações, utópico. No mínimo, não se tem... isso é um sonho, né? Um desejo. Mas nem sempre a gente vai estar assim. E ele é um conceito muito ampliado, né? E para você atender a esse conceito tão ampliado, a gente precisa se desfazer, né, de uma série de pré-conceitos, no sentido de um conceito antes mesmo, né, de compreender. A primeira vez que eu li esse conceito da OMS, eu não era nem graduanda de enfermagem ainda, eu estava ainda no ensino médio, e eu achei, assim, né, um absurdo. Como é que a pessoa se presta um papel de colocar um conceito, né, desse sentido? E aí, ao longo de toda a minha vida estudando, né, e aí já depois como professora, é um conceito, gente, muito objetivo, muito direcionado para o que se tem em termos de... como é que eu posso colocar? De visão do que é saúde, né? Então, quando a OMS pensou esse conceito, a OMS, ela pensou no indivíduo da forma que a gente, que é da área da enfermagem, os meninos aí que são técnicos em enfermagem, conhecem muito bem o termo holístico, né? O holístico, a enfermagem se gaba, né, de ser uma profissão que olha o indivíduo de forma holística, exatamente nesse sentido, né, de ver o indivíduo como um todo, né, de ver que se não adianta eu ter áreas do organismo ou do indivíduo que estão boas, que estão equilibradas, e eu ter áreas que não estão equilibradas. Então, não há... Isso vai haver o desequilíbrio, que é exatamente um dos conceitos de doença, né? A doença é um processo de desorganização do fisiológico, né? O que é o fisiológico? É aquela homeostase, aquilo que consegue manter, consegue produzir um equilíbrio, ou consegue produzir uma estabilidade. Mesmo que não haja equilíbrio, levando em consideração equilíbrio, balança, né? Mas que vai gerar uma estabilidade, que vai gerar um processo homogêneo. E a doença, ela já é exatamente esse processo de desorganização desse equilíbrio, dessa homogeneidade, entende? Quando você pensa num conceito de saúde nessa vertente ampla, né? Você entende o indivíduo como um ser, né? Como um físico, né? Como um sentimento, né? Como um indivíduo pensante, né? Como um indivíduo que se alimenta, né? Que ingere coisas, né? Que podem ser alimentos, bebidas, enfim, né? Então, é uma gama exatamente tentando, né, fazer com que a questão das vitaminas, né, elas são exatamente voltadas para o fortalecimento do sistema imunológico. Por quê? Porque os vírus, eles têm esse diferencial,
né, de atacar os nossos sistemas imunológicos, né? Todos os vírus, né? E aí, você estando com o sistema imunológico mais fortalecido, isso ajuda. Por exemplo, por isso que muitas pessoas foram contaminadas e não desenvolveram sintomas. Eu tenho um cunhado que ele é bariátrico, eu não sei como é que chama, ele já fez bariátrica, né? E aí ele toma um coquetel de vitaminas, né? Para repor aquilo que ele não consegue mais ingerir através dos alimentos, né? Porque a restrição alimentar ela é muito grande. E ele... eu não sei nem por que foi que ele fez o exame, o teste. Eu sei que já tinha IgG positivo, né? Então, ele teve contato com o vírus, ele desenvolveu os anticorpos, mas ele não desenvolveu a doença, né? Então, um dos motivos que a gente considera... acho que foi na época do meu pai, que acabou todos nós, né, fazendo. Um dos motivos é exatamente esse, né? Que a gente acha nele, devido à convivência que ele tinha com meu pai, que foi exatamente os polivitamínicos, né, que ele toma, que também não toma para evitar pegar Covid, ele toma por causa da necessidade que ele tem de reposição, né, dessas vitaminas por conta da cirurgia, né? Então, Professora, oi. Teve até alguns casos, na verdade, de crianças que nasceram já com os anticorpos, né? Que as mães tinham sido vacinadas e que já depois do nascimento, né? Eles fizeram o teste e apresentaram anticorpos contra o Covid. Aí estava até uma discussão que queriam fazer um teste para saber se os anticorpos já também iam proteger essas crianças dessa variante nova da Delta. E aí, né, o sistema imunológico, eu não sei se vocês já tiveram, acho que sim, imunologia, né? É uma disciplina, assim, fantástica. Não, tivemos ainda não, professor. Não? É uma disciplina, assim, meio... eu gosto muito, mas, assim, é muito... o nosso sistema imunológico, ele é uma caixinha de mistérios, né? Tipo... eu tomei a minha vida inteira dipirona, porque eu tinha crises de garganta e sinusite terríveis, né? E eu só tomar gotinha não resolvia, não abaixava minhas febres, febre a 39, 40 graus, né? E aí a minha mãe, quando eu era bebezinha, usava supositório de Novalgina, né? E quando eu cresci mais, ela usava injeção de dipirona, né? Então, a minha vida inteira eu tomei dipirona, porque a Novalgina é dipirona. Né? Então, eu tomava de gota, tomava de supositório, tomava de injeção, e eu nunca tive alergia. E aí, uma vez, né? Na verdade, 2 vezes, porque eu só tive coragem de testar essas 2 vezes, né? Eu já trabalhava no Hospital do Coração, e aí... vocês tiveram aula prática na FAO esse semestre? Algumas pessoas foram, professora, biologia. Eu tô só para tentar, assim, situar vocês em termos de distância. É em torno de no máximo 100 metros de distância do setor que eu trabalhava para o setor de emergência. E aí eu estava lá com a crise de sinusite, muita febre, fui na emergência. E aí o médico passou antibiótico para eu tomar em casa e passou logo uma injeção de dipirona lá, porque a dor, né, da sinusite, a dor facial é muito intensa e a febre estava muito alta. Tomei lá a dipirona, voltei para o meu setor. Quando eu cheguei no meu setor, no caminho, eu senti a minha boca meio que como se fosse formigando, coçando, né? E aí eu voltei, e aí quando eu entrei no meu setor, uma das técnicas olhou para mim e disse assim, doutora, o que é isso na sua boca? Né?
Aí, quando eu fui da entrada do setor para o vestiário, já estava com o rosto, né, assim, do nariz, assim, todo esse entorno da boca, inchado e muito vermelho. Aí eu voltei no PA. Aí o médico fez Fenergan, fez hidrocortisona, um monte de antialérgico lá. E aí eu melhorei, né? Saí da crise de alergia. Pensei que, assim, na verdade, eu meio que arrisquei, né? Uma outra vez, né? Lá no hospital de novo, eu com as minhas crises de novo de sinusite. Fui no PA, tomei dipirona de novo, né? E aí, dessa vez, eu nem saí do PA, né? Logo lá no PA, logo lá na emergência, minha boca começou a formigar e a inchar, e aí já foi feito também as drogas, né? Antialérgicas. Então, assim, o sistema imunológico da gente é muito, muito, muito estranho, sabe? Em maio do ano passado, eu tive toda a sintomatologia de Covid. Toda. Paladar, olfato, dor torácica, os exames todos alterados, né? Dedímero, todos o PCR positivo, enfim, todas as alterações laboratoriais compatíveis com Covid. Isso em maio do ano passado, né? Não se tinha ainda também tanta agilidade nos exames, né? Foi realmente o auge da pandemia, né? Abril, maio, junho do ano passado. E aí eu fiz 3 testes, né? E os médicos achando que é porque alguns pacientes retardam mais, né? A ação imunológica, mas o infectologista que viu, né, os meus exames, ele, assim, na opinião dele, ele acha que eu tive, né, Covid, mas eu não desenvolvi os anticorpos, né? Exatamente pela associação à sinusite. Ele diz que o quadro de sinusite, ele faz com que você primeiro tenha dificuldade, tenha, assim, menos chance, digamos assim, de ter, né, Covid, e quando você tem dificuldade de desenvolver anticorpos. Então, na opinião dele, eu tive Covid, só que eu não tenho teste positivo de Covid. Mas os exames laboratoriais, todos alteraram, né? E eu, sim, fiz o protocolo, né? Por conta do dedímero, né? Meu dedímero deu altíssimo, mais de 1000, para dar em torno de 60, 80. Então, o que o dedímero quer dizer? Que o processo inflamatório está evoluindo com a formação de trombos, né? E aí eu tive alguns hematomas, né? Nos membros inferiores, nessa região do braço, né? Eu também fiz a sorologia de dengue, né? Porque podia ser eu também não tenho cura, não. Eu acordo bem, de boa. Eu tô aqui, não sei se vocês perceberam que eu tô o tempo todo pegando na cabeça e aqui no nariz, o nariz está vermelho, é porque eu tô começando uma crise. Estou sentindo que o negócio aqui não tá legal. E aí a gente não tem cura, não, viu, Flor? Pode ser que um dia a ciência aí, né? Tem uma vacina aí que estão tentando, né, desenvolver aí para quem tem sinusite, né? Mas me disseram que ela custava $12 mil, né? Aí não dá para mim ainda não. Para se acertar na Mega Sena, aí dá para conseguir comprar. Eu já tive crises mais próximas. Hoje eu tenho umas 3 crises no ano. Antes de ter os meus filhos, eu tinha crise todo mês. Engraçado, né? E aí depois que eu tive os meninos,
O mais velho tem sinusite também, igualzinho a mãe, podendo ter puxado os olhos da mãe. Não, puxou o nariz da mãe. Aí o bichinho também tem, sofre que só. É direto nos prelone, nas bombinhas no nariz, né? Mas assim, então, o sistema imunológico, gente, é algo incrível, entendem? Assim, não tem muita explicação com relação a isso, né? Numas pessoas afeta, noutras pessoas não, né? Numas pessoas tem sintomas, né, que evoluem com gravidade, outras, né, não, enfim, a gente fica meio sem conseguir compreender, né? Então, eu não vou adentrar agora, né, no processo saúde e doença, porque eu sei que vocês têm um intervalozinho agora de 10 minutos, porque 8h30 vocês começam no acolhimento, não é isso? Que a professora Roberlândia me passou. Isso, professora, 8h30. Ela não quer deixar nem a gente ir no banheiro, Ave Maria. Pois é. Aí a gente encerra agora, 8h20, né? E aí no nosso próximo encontro a gente dá prosseguimento aqui com relação ao conceito de processo de saúde e doença, tá bom? Meus queridos, vou parar. Não precisa vocês colocarem a frequência, não, que eu não estou ainda com o diário aberto para mim, viu? De vocês, só a partir da próxima aula, tá bom? Vou parar aqui a gravação, tá? Foi um prazerzão enorme receber